Está no ar para você o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. As mensagens dos preletores da Seitonoye, como a que assistiremos hoje, traduzem em palavras simples uma enorme sabedoria capaz de consertar vidas. No quadro Dicas de Leitura de hoje, seremos apresentados a mais um livro capaz de reconduzir qualquer pessoa a um caminho mais iluminado. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seitonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Se você anda meio abalado interiormente, é hora de rearquitetar seus sonhos e não só de desistir de si mesmo, não. A mensagem de hoje o ajudará a reescrever uma nova história, com certeza com um final feliz. Acompanhe. Muito obrigado, você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o programa Seitonoye na TV. Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E olha só que bacana, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, falar sobre antepassados. Eu sei que na nossa cultura brasileira, principalmente porque nós somos aí um povo eminentemente cristão, às vezes existe aí uma certa ideia já concebida do que seja, então, essa questão de reverenciar, de agradecer aos nossos antepassados. Mas eu pediria para você, principalmente você que está assistindo o programa pela primeira vez, que aguardasse um pouco, porque nós vamos explicar realmente o sentimento de gratidão aos nossos antepassados, como fazer para manifestar o amor aos nossos antepassados ou aos nossos ancestrais. E por falar em antepassados, não é? Eu vou usar o livro aqui, Melhore Seu Destino Orando para os Antepassados, pelos Antepassados, e vou iniciar aqui no prefácio, já na página número 7. É um tema que eu gosto bastante e eu queria dizer assim que graças à cultura dos povos indígenas, graças à cultura dos povos negros que vieram aqui no nosso querido Brasil, pela África, né? Eles já trouxeram um conceito muito importante sobre a preservação da vida após a morte, uma cultura de reverência aos ancestrais. Os índios tinham isso muito presente, os negros, quando aqui chegaram também, e acredito que ainda hoje, preservam bastante essa consciência, a importância dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Aliás, nós temos na nossa escola, lá em Maracajaú, Maracajaú é uma pequena vila que fica no Rio Grande do Norte, e lá nessa vila nós temos uma escola, a Seitonoye mantém uma escola chamada Seimar. Nessa escola existe um professor, uma pessoa muito querida, o professor Dânio, e mais o professor Reginaldo, que dão aula para os nossos alunos de capoeira, não é? Então, como é que eu conheci o Dânio? Foi justamente indo para Maracajaú, ouvi falar que existia uma pessoa que era muito dedicada às crianças e que fazia um trabalho voluntário. Ele reunia as crianças para as crianças não ficarem na rua, ficarem aí, como se diz, à toa, né? E ele, então, reunia essas crianças numa casa cedida, e ensinava para eles, então, dava aula de capoeira. Quando eu fui assistir a aula de capoeira do Dânio, depois que terminou a roda de capoeira, eles jogaram, muito bonito, a gente vê toda aquela dança, né? Uma dança que tem muito a ver com a nossa cultura, nos orgulha, né? Ter essa dança ou essa luta, se vocês quiserem, mas é uma dança e uma luta ao mesmo tempo, mas muito mais que isso, está por detrás da capoeira
uma forma de pensar, né? Uma cultura, na verdade, hoje, e essa cultura traz a ideia do respeito aos ancestrais e aos antepassados. E aí eu fiquei admirado porque quando foi terminada a roda, a molecada sentou, fez uma roda sentada no chão, a gente começou a conversar e eu perguntei para eles assim, além de jogar capoeira, o que é que vocês aprendem aqui? E um deles me disse assim, eu aprendi a respeitar os meus ancestrais, os meus antepassados. Então, mais do que uma cerimônia de algo místico, de você imaginar que respeitar mortos, etc. e tal, não tem nada desse conceito. Nós estamos respeitando a memória dessas pessoas essa memória está viva dentro de nós. Pode ser que você não perceba, mas você tem muito do seu avô, você tem muito da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó. E é comum, por exemplo, as famílias que têm pessoas assim que vivem mais tempo, né? Nós temos aí um bisavô que está lá com seus 90 anos, etc. e tal. Às vezes ele olha e diz assim, nossa, essa menina tem o jeitinho da tia tal, o jeitinho do... Né? E olha que interessante, quer dizer, nós carregamos muito dos nossos antepassados, nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, de agir, né? E trazemos essa carga espiritual dentro de nós. A reverência aos antepassados, ela começa aí, ela começa pela gratidão a essas pessoas. Foi por isso que me encantou o trabalho do professor Dânio, que eu até mando um grande abraço para o Dânio, para o Reginaldo, para todos os professores lá do Seimar. O respeito ao Dânio nasceu justamente quando eu percebi que ele valorizava, e as crianças dele valorizavam os seus ancestrais, ou seja, tinham orgulho de terem os pais, os avós, né, de terem origem lá no pai, na avó, no avô, etc. Então isso me deixou bastante feliz, porque quando nós temos orgulho das nossas raízes, nós andamos com os pés no chão. É isso mesmo, olha, a gente diz isso e não é à toa que na capa do livro, esse Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, na capa, vocês podem ver, existe uma árvore e, obviamente, não aparecem as raízes dessa árvore. Essa foto está aí propositalmente. Por quê? Porque nós dizemos que os antepassados são justamente as raízes que estão por detrás daquilo que sustenta a nossa própria vida. Então, os seus hábitos, a sua maneira de pensar, tem muito dos seus ancestrais. E quando você começa a agradecer essa sua ancestralidade, você ter orgulho dessa ancestralidade, você começa a fincar o seu pé e criar raízes fortes na sua própria vida. Olha que interessante. Você pode notar, quer ver? Isso que eu estou falando é um fato. Os países ou as culturas que mais reverenciam e agradecem os seus antepassados são as culturas mais fortes e mais sólidas do planeta. Se você for, por exemplo, olha, nos Estados Unidos, não é? Ali, claro, tirando toda essa questão política, etc., mas culturalmente dizendo, os cemitérios dos americanos é extremamente cuidado, eles levam flores, eles têm hábitos de fazer visitas constantes, de manter o local limpo, organizado. Então isso demonstra um respeito às suas raízes, aos seus ancestrais. Se você visitar, por exemplo, aqui, até no Brasil mesmo, vá, por exemplo, no setor judeu dos cemitérios, no setor árabe dos cemitérios, e você vai ver como é preservada aquelas campas, que cuidado que eles têm com as campas. Os japoneses, por sua vez, também têm uma reverência grande, os chineses também têm uma reverência grande. Então, será que isso é coincidência? Não, isso é realmente respeito. E no Brasil, a gente se distanciou um pouquinho disso, porque, na verdade, a gente teve aí uma questão, não é? De que nós, quando chegamos no Brasil, era meio assim, quando alguém perguntava para você assim, você é o quê? Você é filho de quem? Né? Então eu perguntava para alguém, você é filho de quem? E quando a pessoa morria, não tinha o sobrenome dela, estava assim, olha, aqui morreu, se você for numa igreja antiga, você vai perceber isso que eu estou falando, essas igrejas bem antigas e tal. Aqui morreu, está enterrado o fulano, filho de ciclano, quer dizer, não tem o sobrenome. É interessante, né? Tanto é que no nosso país a gente não se chama pelo sobrenome, não é? A gente diz pelo primeiro nome. É difícil as pessoas serem reconhecidas pelo sobrenome. Às vezes aí quando você vai viajar no aeroporto, no hotel, ou você está fazendo um passeio, mas
em muitos países, você é chamado pelo sobrenome. Ou seja, você carrega, na verdade, o sobrenome da sua família e isso faz com que tenha um peso na sua vida. Ou seja, um peso no sentido de você respeitar esta raiz. Por isso que nós dizemos que a cerimônia em memória aos antepassados, que é praticada na Seita Onoye, é justamente para reverenciar esta raiz. Aí a pergunta, eu honro essa raiz? Eu estou preocupado, por exemplo, se o meu sobrenome vai desonrar, né? Uma atitude minha que carrega o meu sobrenome vai desonrar, por exemplo, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô? Nas culturas que reverenciam os seus antepassados, isso é levado muito a sério. Se você comete um ato equivocado, errado, e isso, por exemplo, se espalha por aí, você está desonrando os seus antepassados, os seus ancestrais. Daí a gente começa a entender a importância, daí que começa, então, o sentimento de gratidão, a importância de a gente orar, então, para os nossos antepassados. Eu, particularmente, gosto bastante, como eu disse para você no começo da palestra, né? E outro dia aconteceu um fato bastante curioso. A minha tia, que está viva, né? Ela ligou para casa, próxima aí do Natal, e ela disse assim, olha filho, não esquece de mim, eu gosto muito de você. Aí eu fiquei pensando, engraçado, minha tia disse isso. Aí, será que se ela partir, se ela morrer, eu vou deixar de pensar nela ou ela vai deixar de pensar em mim? Como é que é essa história, né? Porque se ela sente saudades de mim, quando está viva e pede para eu não esquecê-la, e aqueles todos que partiram para o plano espiritual, será que eles também têm esse sentimento, não esquece da gente, eu sinto saudades? Bom, se a gente partir do princípio que morreu, acabou, aí não. Se a gente partir do princípio que quando a gente morre, a gente vira um grande oceano e perde a consciência, aí não. Mas nós da Seita Onoye, acredito que a cultura cristã também não é? O católico faz missa, por exemplo, para os seus antepassados, para a alma desse antepassado. Então nós acreditamos que a individualidade é preservada. Vamos lá ler um trechinho aqui do livro. Quer ver? Ó? Muitas pessoas desconhecem a relação entre o mundo espiritual e este mundo material. Pensam que o ser humano deixa de existir quando ocorre a morte física. Então, nós acreditamos que não, que a morte física é apenas uma passagem. Então, o que acontece? Se a gente comparar o ser humano a um processo assim que acontece de química, vamos pegar lá o bolo, vai, quem que não fez um bolo em casa? Você pega lá o fermento, joga o fermento, depois você mistura ali aquele fermento com a farinha, joga o ovo, o leite, enfim, bate toda aquela massa com frutas, enfim, põe no forno. Quando você jogou aquilo lá no forno, aqueceu, o bolo cresceu, se você fez ele caprichadinho, né? E aqueles elementos que estavam lá químicos, eles reagiram, né, mas a partir de leis próprias daquela reação, não é verdade? Eles foram lá, se combinaram, o fermento fez crescer, o ovo deu a liga, tem toda lá uma propriedade em cima de você preparar um bolo. Isso é, então, a relação que existe entre os elementos químicos. Ele segue uma lógica, ele segue uma lei. E dificilmente ele consegue, aliás, ele não muda essa lei, ele é vítima dessa lei. Mas nós, seres humanos, não somos vítimas dessa lei. Nós temos, então, a nossa vida, essa vida tomou uma individualidade, que somos nós, que é você que está aí. Essa sua individualidade é algo extremamente importante. Veja você, 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, 7 bilhões de habitantes, cada um com uma impressão digital diferente. 7 bilhões de impressões digitais diferentes, olha você. Então significa que cada ser humano é um indivíduo. E quando a gente morre, a gente preserva esta individualidade. Tudo que eu estou explicando para você está aqui, ó, página 124, tá certo? E 125, olha. A diferença entre a vida do ser humano, tá? Inclusive com V maiúsculo, porque se refere à vida de Deus que cada um de nós recebeu. E a mera energia físico-química está no seguinte fato: ao passo que a vida possui consciência individual e é dotada de vontade própria para agir livremente, a energia físico-química age conforme rigorosas leis naturais. Então, quando eu passar para o plano espiritual, eu vou manter a minha individualidade.
Ou seja, eu vou continuar consciente, eu vou continuar pensando na vida que eu levei, eu vou pensar nos meus ancestrais. Então você imagina se eu abandono, se eu não ligo, se eu não faço uma oração, se eu não vou ao cemitério deixar flores, significa que eu simplesmente deixei, a pessoa viajou para um outro local, né, um ente querido, o papai, a mamãe, um irmão, uma irmã, eles viajaram e a gente deixou de telefonar, de ligar. Como é que eles vão se sentir? O que é ligar para eles, então? É justamente oferecer as orações para esses antepassados. É justamente oferecer uma missa para os nossos antepassados. É cultivar, né, o hábito de, quando for ao cemitério, manter o local limpo, em memória a esses antepassados. Em falar em manter o local limpo, veja só que interessante. Por exemplo, quando você vai para uma praça e vê, por exemplo, um monumento, uma estátua, né, ou um monumento destruído, o que é que você sente? Não dá uma sensação assim ruim de abandono, né, de desprezo? Olha, a palavra que vem é forte, mas eu vou falar. Desprezo. A gente culpa aí a prefeitura, né, o governo, etc. e tal, mas a gente faz a mesma coisa muitas vezes com os monumentos que são dos nossos antepassados, com aqueles que representam a memória dos nossos antepassados. Não é bonito, por exemplo, você passar no local lá, tem um monumento erguido em memória, por exemplo, aos soldados que morreram na Segunda Grande Guerra Mundial, e você olha aquilo e é orgulhoso daquele monumento, não é? Quando você pensa naquele monumento, você olha para aquele monumento e você pensa, você reverenciou a memória desses antepassados. E para nós, da Seichonoye, fica claro que eles podem captar este pensamento. Nós, né, e hoje em dia, a física quântica, inclusive a neurociência, está mostrando como é que nós nos relacionamos mentalmente, viu? Eu penso e você sente. Você pensa e eu sinto também. Nós sentimos os pensamentos uns dos outros, isso está cada vez mais claro, inclusive para a ciência. Ora, se eu faleci e fui para o plano espiritual e mantenho a minha individualidade lá, significa que eu tenho consciência sobre as coisas que estão acontecendo aqui no mundo material. Obviamente, eu tenho condições, então, de receber os pensamentos de gratidão, as orações dos meus antepassados. E tem muita gente que diz assim que não acredita nisso, mas eu acho um barato, porque às vezes, viu, fazendo um parênteses aqui, às vezes você encontra pessoas que diz assim, né, morre, por exemplo, a mulher, né? Aí o marido, quando vê aquela cena, diz, olha, quando eu morrer eu quero ser enterrado do lado dela, tá? Não quero sair do lado dela. Não é uma coisa estranha isso aí? O sujeito viveu, casou, né? Parece que brigaram o dia inteiro lá, ficaram se pegando lá, quando tinha oportunidade de viver bem, curtindo, né? Deitando juntos, namorando, etc. Tal, ficaram brigando. Aí na hora que morre, ou ela ou eles assim, ó, eu quero ser que me enterre do lado dele, eu quero ficar do ladinho dele. Fazendo o quê? Essa é uma pergunta, né? Fazendo o quê? Eu não sei. Porque é o corpo carnal que vai estar lá. Não é uma coisa estranha, né? A pessoa às vezes vai lá na campa e diz, olha, arruma a campa, quando eu morrer eu quero que esteja tudo arrumadinho. Não entendo realmente essa consciência. Não, eu entendo. Na verdade, é a consciência de que nós desejamos viver ao lado das pessoas que a gente realmente ama. Mesmo que a gente às vezes brigue, mesmo que a gente às vezes se dê mal, a gente sabe realmente que nós nos amamos, não é? No fundo do nosso coração nós nos amamos, mesmo que haja aí divergências, né? Então é por isso o desejo de viver perto. E aí eu ofereço para vocês esse pensamento. Que tal a gente então partir para oferecer orações para os nossos antepassados? Especialmente na Seichonoye, nós temos núcleos, associações locais, são locais que nós realizamos reuniões, inclusive nós temos uma reunião dominical que uma vez por mês acontece a cerimônia em memória aos antepassados. Se você, inclusive, quiser saber qual é o local mais próximo de você, para você assistir uma reunião e participar de uma cerimônia em memória aos antepassados, você pode ligar para o 0800 770 2600, tá certo? Ou então você entra no site, que é o www.sni.org.br, que fica até mais fácil. Lá você pega o endereço da regional mais próxima de você e pergunta para o pessoal onde vai acontecer uma reunião do domingo da Seichonoye. Chegando lá no domingo, você tem as datas direitinho, a programação nossa está lá no site, e aí você vai olhar quando tem uma cerimônia em memória aos antepassados. Inclusive, vocês sabem que nós homenageamos, mais ou menos, né, 14 de abril, a festividade do Santuário Roso, que homenageia
mais de 2 milhões, nós fazemos 2 milhões de registros espirituais, muito mais, chegamos a quase 2 milhões e 700 mil registros espirituais, onde você põe o nome do seu antepassado e durante um ano inteiro esse seu ancestral vai receber oração. Ou seja, é como se você dissesse assim para ele, olha, você partiu para o plano espiritual, às vezes partiu com mágoa e com tristeza, sabe aquela briga? O pai brigou com o filho, com a filha, um faleceu e a coisa não foi bem resolvida. Gente, olha, você pode acreditar. Você pode fazer uma oração para esse pai, para essa mãe, pedindo perdão, perdoando esta pessoa, certeza absoluta, ela receberá essa sua oração e a partir do momento que ela receber essa oração, aquela tristeza, aquela energia que você envia para ela envia para você, você vai poder tirar essa energia, esse peso no coração, ainda dá tempo. Então eu queria deixar essa mensagem para todos vocês do Brasil, para reverenciarem, amarem, respeitarem os seus antepassados, acreditando que, na verdade, a vida ela é preservada depois da morte, mantém a sua individualidade, isto vai acontecer com cada um de nós e a gente espera que quando a gente vá para o plano espiritual, a gente leve deste mundo somente coisas boas. Mas se o seu antepassado foi para o mundo espiritual, necessitando de alguma coisa, de uma oração, faça. Eu recomendo a você, procure a sua religião tradicional para fazer uma oração, ou nós estamos aqui na Seichonoye de braços abertos para recebê-lo, tá bom? Liga para a gente ou entre em contato pelo site e faça então, e participe, na verdade, de uma cerimônia em memória dos antepassados. Agradeça as suas raízes, porque raízes fortes, frutos também fortes. Muito obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seichonoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. O Brasil agradece. Mais do que uma dica de leitura, você terá agora uma oportunidade de obter uma grande quantidade de sabedoria. Quem lê, comprova, renova os ideais e atrai ao sucesso. A minha dica de leitura é volume 9 da coleção A Verdade da Vida. Isso porque este livro ele descortina o mundo espiritual de uma maneira diferente e é o único livro da coleção A Verdade da Vida que tem uma história com 3 personagens do começo ao fim, que trata-se da jovem Heine, do artista plástico Cornelli e do espírito de Viterini. E através, então, das revelações do espírito de Viterini, a gente vai acompanhando todo o desenrolar espiritual, desde o nascimento do espírito no planeta. Ele leva a Heine até a maternidade e vê como é que se dá esse processo. E a partir daí, a gente passa a entender de uma maneira mais gostosa, mais interessante o mundo espiritual, desmistificando algumas coisas que eu particularmente até então tinha. Então a minha dica de leitura para que a gente possa entender um pouco melhor o mundo espiritual e como ele se desvenda é o volume 9 da coleção A Verdade da Vida. Muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye,
espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Fica por aqui o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecendo de coração a sua companhia. E para finalizar, quando você ora mais, sua mente se torna mais calma e suas decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Um abraço grande, muito obrigado pela sua companhia e contamos com ela no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!